안녕하세요. 아만다입니다. 저는 28살 브라질 사람이에요. 반가워요. Oi, lindinhas e lindinhas do canal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim correndo aqui gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tenho uma pauta, assim, de assuntos, né, que eu listo pra contar aqui no canal. E aí eu tava meio preocupada, pensei, nossa, minhas histórias estão acabando, né? Preciso voltar logo pra Coreia pra ter mais conteúdo. E aí o Jotinha, né, meu manager, ele falou, miga, você precisa entender que várias coisas do seu dia a dia são histórias que você pode contar, né? A sua vida é uma novela coreana, tal, não sei o quê. E aí eu não sei porquê, a minha mente desbloqueou uma memória muito antiga. E acho que foi uma das coisas mais bizarras que eu já passei, juro. Vou contar pra vocês. Como vocês já sabem, ou não, se vocês não sabem, meu primeiro namorado era coreano. Vou deixar aqui no card o vídeo pra vocês assistirem sobre isso. E ele realmente era coreano, nascido na Coreia. Ele tava no Brasil há mais ou menos 10 anos. E quando eu o conheci, eu tinha 13 anos, ele tinha 19, 18 anos. Ele era 6 anos mais velho que eu. É isso. E aí, quando a gente começou a conversar e a gente começou a namorar, eu tinha 14 e ele tinha 20. Obviamente, ele já tinha namorado com uma menina antes. E essa menina que ele namorou, ela era uma coreana também. Ela era nascida na Coreia e tava no Brasil há um tempo, só que ela tinha ido para os Estados Unidos. Então, assim, pelo que eu me lembro, porque, gente, isso faz mais de 10 anos, tá? Então eu tô resgatando a minha memória que tava bloqueada. Pelo que eu me lembre, eles namoravam e aí ela ia fazer faculdade, acho, nos Estados Unidos, e aí eles terminaram. Então ela tinha sido, assim, o primeiro amor dele aqui no Brasil, tal. E eu não sei por quê, mas ele me contou dela, assim, tal. E eu cheguei a ver uma foto dela, porque na época os coreanos usavam um site, era tipo um blog, que chama Cyword. Eu vou deixar aqui o logo. E eu também usava esse blog. E eu lembro que eu aprendi algumas palavras coreanas até por esse blog. Porque você tinha Sajin, que era a foto, aí eu sabia que lá era a foto. Então quando eu entrava no Cyword de algumas pessoas, eu sabia que lá era onde ia ter foto. Video era onde ia ter vídeo. Era um site muito fofo, gente. Vou deixar aqui, né, pra vocês verem. Mas era a coisa mais fofinha. E você personalizava como você queria, tal. E aí eu lembro que ele tava meio que marcado numa foto do Cyword dela. Então, eu sabia quem ela era, assim, por foto. E ele falava, assim, bem dela. Ah, namorei com ela, né? Ela era assim, assim, assado, tal. E eu sempre fui muito curiosa, assim. Eu sempre quis saber sobre a vida passada, assim, né? De todo mundo que eu me relaciono. Eu gosto de saber. E não pra julgar, é porque eu gosto de saber mesmo. Da mesma forma que eu conto a minha vida, eu gosto que me contem, né? E aí eu lembro que ele conversava com ela ainda, assim. Tipo, de boa. E ele contou pra ela que ele tava namorando uma brasileira, que ele tava gostando muito de mim, tal, não sei o quê. Aí ela virou pra ele e falou assim, ah, é? Nossa, tá namorando uma brasileira, que legal, tal. Nossa, queria muito conversar com ela, vamos um dia todo mundo conversar, tal. E, vou até chegar mais pra frente. E eu lembro que ele comentou isso comigo. Ah, a fulana, nossa, queria muito lembrar o nome, mas também não falaria aqui. Mas ele falou, a fulana, a minha ex, queria um dia conversar com você. O que você acha, né? Aí na hora eu achei meio estranho, né? Eu falei, nossa, mãe, o que a bicha quer falar comigo, né? Aí ele falou assim, a gente é muito amigo, tal, ela quer saber com quem eu tô namorando, não sei o quê. E, gente, eu tinha 14 anos, assim. Eu era uma criança, né? Assim, claro, eu tinha ali a malícia e tal, mas eu não via a maldade nas pessoas, eu não via a maldade nas coisas, sabe? Então eu lembro que eu falei, ah, tá bom, então, um dia a gente conversa, todo mundo junto, tal.
Esse dia chegou. Esse dia chegou. Aí eu lembro que a gente fez uma... Ele tava falando, acho que com ela no Skype. MSN dava pra fazer grupo? Não lembro. Eu lembro que ou foi MSN ou foi Skype, mas eu não lembro qual dos dois. Ele tava conversando comigo, na conversa comigo, e aí ele adicionou ela na conversa. Aí eu lembro que eu fiz, oi, tudo bem? Porque ela falava português, eu falava português. Ela falava inglês, eu falava inglês. Ela falava coreano, eu não falava coreano, mas eu sabia ler tudo em coreano. Mas se for, eu não sabia o que eu tava lendo, né? Aí ela começou a conversar em inglês. Não sei o quê. E aí eu comecei a conversar em inglês. Aí ela percebeu que eu sabia falar inglês. Sabe o que ela fez? Ela começou... Gente, tô desacreditada. Ela começou a falar em inglês, só que ela digitava em coreano. Então, por exemplo, ela queria falar family. Ela escrevia family. Eu vou deixar aqui escrito. Family. Então, ela falava inglês, só que com a escrita coreana. E, tipo, eu consegui entender, só que era mais demorado. Uma coisa que se ela escrevesse em inglês, eu ia entender muito mais rápido. Porque eu tinha que ler em coreano. Family. Ela tá querendo dizer family. Eu tinha que meio que traduzir o Konglish, né? O Konglish é o coreano com o inglês. Eu tinha que meio que traduzir isso na minha mente pra entender o que ela tava falando. Aí no começo eu achei que ela tava meio que me testando, assim, sabe? Pra saber se eu sabia ler coreano, alguma coisa assim. Mas ela não mudava, ela ficou tipo uns 5 minutos falando assim, sabe? Digitando assim. Aí eu lembro que na época esse opá perguntou pra ela, né, por que você tá digitando assim, né? Por que você tá falando assim? Aí ela falou, é porque eu não lembro muito bem português, faz muito tempo que eu saí do Brasil. E eu nem sei quanto tempo fazia, tá? Mas assim... Aí ele falou, não, tudo bem, então escreve em inglês, porque ela entende inglês, né? Aí eu lembro vagamente na minha cabeça, ela falando alguma coisa assim, mas ela quer namorar coreano, então ela tem que aprender coreano. Falou desse jeito. Aí, só que, obviamente que ela tava fazendo isso meio que pra me sacanear, sabe? Pra, tipo, mostrar pra ele que... não sei o que ela queria mostrar, na verdade, que não ia dar certo, alguma coisa assim. Só que eu não tava vendo maldade. Então eu tava conversando com ela e eu tinha teclado coreano. Então na época eu comecei a escrever em inglês também com meu tecladinho coreano lá, porque eu achei que ela... Sei lá o que eu achei, gente. Aí eu tava lá, ela falava, eu respondia. Ela falava, eu respondia. E aí uma hora ele... Não sei se ele tirou ela ou se ele fechou a conversa, porque ele ficou bravo assim com a situação. Óbvio, né? Porque... Depois eu fui entender que ela tava meio que me menosprezando, assim, sabe? E ele era meu namorado, então ele obviamente pegou minhas dores, assim, e me defendeu. E eu realmente não lembro como essa conversa acabou, mas eu lembro que depois eu fiquei perguntando, mas por que ela fez isso, né? Ela não é sua amiga, não sei o quê. Por que ela fez isso comigo? Não tava entendendo, porque realmente acho que foi muita inocência da minha parte, sabe? Gente, você conversaria com a ex-namorada do seu atual namorado? Óbvio que não, né? É que, sei lá, era meu primeiro namorado, acho que eu era muito inocente, assim. Mas eu lembro que a gente conversou disso um tempo. Aí ele me pediu desculpa. Ele, desculpa, eu não sabia que ia ficar essa situação chata, eu achei que ela ia te tratar bem, porque sempre que eu falo de você pra ela, ela... trata bem e tal. E se eu não me engano, depois desse acontecido, ele parou de falar com ela. Então, porque foi muito estranho. A gente realmente ficou bem desconfortável, assim, sabe? Óbvio. Mas daí ele parou de falar com ela. E foi, acho que uma das coisas mais bizarras que eu passei na minha vida. E eu simplesmente não lembrava disso, assim. Eu tinha deletado essa informação, sabe? E essa semana eu lembrei dessa história e falei, nossa, eu preciso contar no canal. Acho que, com certeza, foi uma coisa pra me fazer me sentir mal, pra me humilhar de alguma forma, mas, por sorte, eu não vi com olhos ruins. Eu tava até me esforçando, assim, pra me divertir, tava
me esforçando pra entender o que ela tava falando, porque eu ficava meio ficava meio mal de, tipo, quando eu não entendia alguma coisa e meu namorado na época tinha que me traduzir, sabe? Eu queria eu entender. Então eu não levei, assim, pelo lado mal da coisa, mas claro que depois que ele veio conversar comigo, ele me explicou, ele falou que não achou legal o que tinha acontecido, aí eu entendi o outro lado da moeda. Então, acho que isso dá um gancho bem interessante para eu fazer um próximo vídeo sobre a possessividade dos coreanos, homens e mulheres coreanas. Porque eles já tinham terminado há um tempo, assim, e pelo que eu entendi, ela não tava, acho que muito contente, não tava muito feliz que ele tinha move on, sabe? Que ele tinha seguido a vida dele, porque ela não tinha seguido a vida dela, e eu acho que no fundo ela gostava um pouquinho dele ainda, enfim. E eu acho que perder um coreano pra uma estrangeira, eu acho que perder, né, entre aspas, acho que doeu mais pra ela, porque a família dele não aceitava a brasileira, ela sabia disso, e mesmo assim ele tava ali lutando e querendo ter um relacionamento com uma brasileira, sabe? Então eu acho que isso talvez pegou um pouquinho no ego dela, assim. Acho que isso pelo que eu me lembro, tá, gente? Do que a gente passou, das coisas que ela comentou, porque eu lembro dela falar alguma coisa assim, mas por que você tá com uma brasileira? Sua família não vai aceitar. Tipo, eu lembro flashes, assim, sabe? Mas foi essa tour. O dia que... Nossa, nem sei qual vai ser o título desse vídeo, gente. Nem sei como eu vou pôr a thumb. Porque nem sei como eu explico essa situação. Eu vou fazer uma pose bem legal aqui pra thumb. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha com as suas amigas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tem bastante gente nova, então se inscreve aqui para fortalecer o meu trabalho, para a gente crescer e chegar logo em 100 mil inscritos para eu ganhar a minha plaquinha do YouTube. Aê! É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da história maluca. Porque a minha vida é uma loucura, né? Minha vida é assim, gente. Umas doideiras aqui só comigo. E eu vou ficando por aqui. Então, super beijo e até a próxima. Tchau!